Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, Viva Voz, boa noite. Boa noite, time completo deste Viva Voz, Bocardi, Carol, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Dia útil neste domingo. Oi, Vera. Exatamente. Olha, só para atualizar, o ouvinte que está ligado com a gente aqui, direto, temos a novidade com a eleição de Jorginho Melo, do PL, em Santa Catarina, venceu Décio Lima, do PT. É mais um estado aí que tem, portanto, a definição na eleição e a gente vai atualizando um a um aqui. Com relação à presidência da República, só para a gente começar o bate-papo com a Vera, a apuração neste momento com 85,98%, um pouquinho mais, 86,71% das urnas apuradas e o ex-presidente Lula à frente com 50,46% e o presidente Jair Bolsonaro aparece na sequência com 49,54% dos votos. Uma virada que ocorreu ainda há pouco e agora vai seguindo. Na verdade, a apuração ela já vem no mesmo ritmo desde o início, né? O presidente Jair Bolsonaro saiu à frente e depois com uma larga distância e depois o ex-presidente Lula foi se aproximando, houve a virada e segue agora no mesmo ritmo. A diferença agora em torno de 1 milhão de votos, se eu não estou enganado, só conferindo, aproximadamente quase 1 milhão de votos a diferença de Lula para Jair Bolsonaro. Vera. Exato, Bocardi, que está abrindo paulatinamente, mas bem devagar essa distância. Ainda não dá para cravar nada, porque Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral e que costuma definir as eleições, está com a apuração mais atrasada que o todo. Em Minas não se chegou ainda a 80% dos votos apurados, são 73,83% dos votos apurados lá, e o presidente Jair Bolsonaro levemente à frente do ex-presidente Lula com esse percentual, também podendo ter virada lá, porque as pesquisas mostravam que Lula venceria em Minas e não Bolsonaro. Então, uma expectativa grande sobre se vai ter outra reviravolta em Minas, porque o Lula começou vencendo lá. E em São Paulo, Bocardi, Carol, com 83% das urnas apuradas, então também um pouco menos que o total nacional, Bolsonaro vence por 11 pontos de diferença em relação a Lula, mas essa diferença é muito menor do que aquela que Bolsonaro teve para Fernando Haddad em São Paulo em 2018. Em 2018, Haddad teve 32% dos votos válidos contra 68% de Bolsonaro. Então, até aqui, Lula tem 12 pontos percentuais a mais do que Haddad teve em 2018. E esses pontos percentuais num estado como São Paulo, que concentra a maior parte dos eleitores, equivalem a muitos milhões de votos. Então, a distância menor em São Paulo, mesmo com a derrota de Lula, nesse caso vai assegurando a vitória do ex-presidente até aqui, sua vantagem até aqui na apuração, mas ainda não é possível cravar nenhum resultado na disputa nacional, porque Minas está um pouquinho atrás do Brasil. A gente tem que ver como vai andar a apuração lá nessas horas, ou meia hora, ou menos de uma hora, que nos separa da expectativa do TSE para a totalização da apuração. Agora, tanto em São Paulo quanto Minas, se a gente vira o filme, a diferença está diminuindo, né? O Bolsonaro tem vantagem, mas o Lula está encostando, sobretudo em Minas, está realmente muito perto. O que nos leva a crer que Lula deve manter essa vantagem aí até o final da apuração. Uma vantagem pequena, bem da verdade, está ali no Photoshop, né? Até 50,5, 49,5, mas a tendência é essa. Mas se ele virar em Minas, a tendência é ampliar o nacional, Carol. Verdade. Porque até aqui, mesmo perdendo em Minas, portanto, é a primeira vez que o resultado nacional frente do de Minas, nas últimas eleições todas, o Lula está na frente. Então, ele está na frente sem Minas nesse momento. Então, se ele virar em Minas, a gente deve imaginar que aí a distância nacional se amplia também. Vera, um pouquinho aí sobre os estados que já temos a definição, né? Você quer falar um pouco sobre Rio Grande do Sul, por exemplo, porque tem uma eleição lá de Eduardo Leite, que saiu, né, deixou o cargo, queria disputar a presidência da República, depois ficou muito
apertado ali com o Onyx Lorenzoni, que é um ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro, e agora temos a definição. Quer falar de Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro venceu a eleição, vai vencendo lá, ainda não tem a totalização, mas a gente já teve a oficialização de que Eduardo Leite está virtualmente eleito. E isso mostrou um descasamento da votação de Bolsonaro em relação a Onyx, diferente do que aconteceu, por exemplo, em São Paulo. A votação do Tarcísio de Freitas é idêntica à do Bolsonaro. Então, quem saiu para votar em São Paulo votou numa chapa ou em outra, chapas fechadas. Não teve voto Bolso-Haddad ou Lula-Tarcísio, teve votos casados tal e qual entre Bolsonaro e Tarcísio e entre Lula e Haddad. No Rio Grande do Sul não aconteceu isso. O eleitor olhou para a disputa estadual e preferiu dar um novo mandato ao tucano Eduardo Leite, algo que é inédito, porque o Rio Grande do Sul não tem tradição de reeleger governadores, ainda mais um governador que fez esse outro movimento bastante bizarro de renunciar ao governo próprio, tentar um voo nacional e voltar pedindo o voto para o eleitor. Então, se mesmo com essa trajetória tão diferente, Eduardo Leite conseguiu se reeleger, é porque Onyx Lorenzoni errou demais e ele acabou sendo punido por um eleitor que votou em parte no presidente Jair Bolsonaro. Agora, mostra também o acerto. Fala, Bocage. Não, desculpa, só porque acabou de sair o Datafolha, que fez a projeção de vários estados e todas as projeções se confirmaram de vitória, pelo menos os estados já com governadores eleitos. Acaba de projetar a vitória do ex-presidente Lula nesta eleição para a presidência da República. Neste momento, a gente está com 90,07% dos votos apurados e o ex-presidente Lula à frente com 50,53%. E Jair Bolsonaro com 49,47%, uma diferença que está acima agora de 1 milhão de votos, um pouco mais. Eu ia comentar só sobre o... Fala, velho. Não, é importante falar sobre isso, porque o Datafolha tem um sistema de projeção que leva em conta de onde estão entrando os votos, o percentual, faz toda a ponderação, e ele acertou todas as disputas para os governos antes da oficialização, antes do término, e essa projeção é a mais relevante de todas, porque está muito próximo, porque está todo mundo muito ansioso, porque o país está dividido ao meio. Então, a se confirmar a projeção do Datafolha e da Folha de São Paulo, a gente tem aí terá aí a circunstância inédita de um presidente eleito pela terceira vez desde a redemocratização e outra circunstância inédita de um presidente incumbente perder uma reeleição. As duas coisas são inéditas e é um ineditismo que combina com o grau de disputa nunca antes visto nessa eleição. Essa distância que a gente está vendo agora entre Dilma e entre Bolsonaro e Lula é menor, é por isso que eu falei da Dilma, é menor do que aquela que deu a vitória a Dilma contra Aécio Neves em 2014, que foi a eleição mais acirrada até aqui, desde a instituição da reeleição. Então, muitos ineditismos nesse 2022 e vai ser necessário um trabalho imenso para tentar algum grau de coesão social e política no Brasil, porque está muito cindido, está muito dividido. A sociedade está radicalizada, polarizada, um lado não querendo ouvir o outro, não querendo tolerar o outro, e isso ainda vai nos deixar diante de muita tensão política por muito tempo. É uma diferença de 1.200.000 votos neste momento, faltando apenas 9% das urnas a serem apuradas. Então, provavelmente não chegaremos ao número de 3 milhões de votos, a diferença que você relatou aí entre Dilma e Aécio Neves, ou seja, um número inferior de diferença, com uma polarização bem extrema. Diga lá, Carol. Eu ia comentar rapidamente Eduardo Leite, o acerto da estratégia dele de ficar neutro, né? Acabou se confirmando nas urnas, mas falando em ineditismo, a gente tem governadora, uma mulher eleita, já está eleita, Raquel Lira, em Pernambuco, mais de 90% das urnas apuradas, ela com 58,85%, o que também marca uma derrota para o PSB, marcante em Pernambuco, né? O candidato do PSB já tinha ficado fora do segundo turno, mas agora nem Marília Reis, que tinha superado a rusga familiar com João Campos para apoiar Lula,
conseguiu se eleger, ficou de fora, né, Vera? Eu acho que a família Campos não vai ficar tão triste com a derrota da prima. Carol, tinha sido um apoio bem ali pro forma, porque não tinha outra coisa a fazer, em razão da candidatura do Lula. Eles fizeram ali um pacto de convivência na família em razão da candidatura do Lula, mas não se mostrou necessário, porque o Lula vai vencendo em Pernambuco por margem bastante elevada, estava 68%, da última vez que eu vi, não vi agora, recentemente, e a Raquel Lira conseguiu entrar no eleitorado do Lula. Então, aconteceu com ela o que aconteceu com o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Assim como ele entrou no voto do presidente Bolsonaro, ela entra também no voto do Lula. Ela fez de tudo para não ficar associada a Bolsonaro, num estado eminentemente lulista, enfrentou tentativas da Marília Reis de associá-la ao bolsonarismo, mas resistiu. Ainda assim, sim, ela ganhou com o apoio de forças da centro-direita pernambucana. A família Bezerra Coelho, que tem aí o líder do governo Bolsonaro, Fernando Bezerra Coelho, e o União Brasil, do Bivar e do Mendonça Filho, também foram ao palanque dela no segundo turno. Mas essas duas vitórias, e mais a do Mato Grosso do Sul, então 3 estados que o PSDB leva nesse segundo turno, depois de um primeiro turno muito ruim para o partido, de derrotas acachapantes, dá ao PSDB alguma chance de subsistência, de sobrevivência no mapa político nacional. Tem governador eleito também em Rondônia, Coronel Marcos Rocha, eleito com 52,65%. Mais um, derrotando Marcos Rogério do PL. Ali era uma briga de bolsonarista contra bolsonarista, mas o Coronel Marcos Rocha então leva a melhor, está eleito governador de Rondônia. Faltando agora só Bahia e São Paulo para definição, lembrando que o Datafolha apontou a vitória de Tarcísio em São Paulo, que segue à frente com 55% dos votos, contra 44% de Fernando Haddad, quase 90% das urnas apuradas. E na Bahia, um pouquinho mais apertada, mas Jerônimo à frente, também apontado como vencedor pelo Datafolha, como prognóstico, 91,46% das urnas apuradas na Bahia, e a CM Neto tem 47,62% em segundo lugar. Só faltam esses dois estados. É uma virada bem impressionante essa do Jerônimo, porque ele era muito desconhecido num estado que o PT governa há muito tempo. E foi um nome que foi sendo construído já com a campanha em andamento. Então, vitória do ex-governador Jacques Wagner, vitória do governador Rui e vitória do ex-presidente Lula, que estava com 71% dos votos na Bahia, uma enormidade num colégio que é grande e que responde aí pela maioria dos votos do Nordeste e que teve também a maior votação do Lula percentualmente, maior que o Ceará, maior que Alagoas, maior que outros estados. Então, uma força muito grande do PT, força que vai permanecendo mesmo com governos sucessivos do partido. A gente costuma ver desgaste de material quando um partido fica no poder no mesmo lugar por muito tempo, e o PT vai demonstrando uma resiliência enorme na Bahia. O ACM Neto tinha um governo muito bem avaliado em Salvador, partiu de um percentual que lhe daria vitória no primeiro turno, ele elegeu o seu sucessor na capital baiana em primeiro turno com uma larga vantagem, e é uma derrota muito dura para ele essa, e que vai nos levar aí a imaginar qual vai ser o futuro do partido que ele co-preside, né? Ele é o vice-presidente, porque houve uma fusão com o PSL, e o União Brasil estava em vias de operar uma nova fusão com o PP. Será que vai caminhar por esse caminho? Se o Bolsonaro, de fato, caso confirmada a projeção, perca a eleição, será que eles vão tentar um caminho de aproximação com o PT por meio de um centro democrático? O PT já disse, a Tabata disse no podcast pra gente, o Haddad disse na sabatina CBN, que eles imaginam uma União Brasil dentro do campo democrático, coisa que eles não colocam o PL, por exemplo. Então, é um partido que o Lula vai tentar conversar. Ele já tem uma entrada com o Luciano Bivar. Então, eu acho que via Luciano Bivar, eles vão tentar estancar essa ideia de fusão com o PP e tentar trazer o União Brasil para próximo do governo, para tentar começar a construir uma governabilidade, Bocardi, Carol, que não será fácil.
É uma governabilidade num Congresso que virou à direita em 2 de outubro. Rapidinho, Carol, eu falei em 2 estados, mas tem também Alagoas, que falta definição. Sim. Mas o Datafolha já projetou Paulo Dantas, do MDB, como vitorioso, e ele está à frente, com 95% das urnas apuradas em Alagoas, ele está à frente de Rodrigo Cunha. Paulo Dantas, que é reeleito, né? Porque ele está ocupando ali o mandato tampão, foi eleito para esse mandato tampão, com apoio da família Calheiros. E o Rodrigo Cunha, o candidato apoiado por Arthur Lira. O Paulo Dantas chegou a ser afastado, né? Enfim, teve operação, suspeita de rachadinha na época que ele era deputado estadual. Ficou afastado ali alguns dias entre o primeiro e o segundo turno. Depois voltou, retomou o mandato por decisão do STF e está, então, reeleito. Quer dizer, ainda não oficialmente, mas a projeção do Datafolha é que Paulo Dantas se reeleja com o apoio da família Calheiros aí em Alagoas. Podemos ir rapidamente ao Rio Grande do Sul? Bibiana Dil está na linha, a nossa repórter vai trazer as informações sobre a vitória lá de Eduardo Leite. Eduardo Leite. A vitória de Eduardo Leite, tanto nome, tanto estado que a gente se atrapalha. Que já teve pronunciamento, alguma coisa nesse sentido? Conta para nós, uma boa noite. Oi, boa noite para vocês, muito boa noite para todos. Ainda não teve pronunciamento. Eduardo Leite acabou de deixar o prédio onde estava, com apoiadores, com familiares, e está indo para o seu comitê de campanha. Lá sim, ele deve fazer um pronunciamento à imprensa e deve falar sobre o fato de ser o primeiro governador reeleito da história do Rio Grande do Sul, com mais de 57% dos votos no total apurado até agora. Ele que não está exercendo o cargo porque renunciou, mas tecnicamente essa é considerada uma reeleição, portanto a primeira reeleição da história do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite estava num prédio onde possui apartamento aqui na capital, com apoiadores, com familiares, e na cobertura desse prédio nós podíamos ouvir de fora a música que vinha lá de cima, inclusive à medida em que ele foi aumentando a sua vantagem sobre o adversário, e aí alguns apoiadores estavam do lado de fora, cumprimentaram os apoiadores políticos que saíram, mas Eduardo Leite saiu com os vidros do carro fechados, apenas abanou, e agora sim, no seu comitê de campanha é que ele deve conversar com a imprensa. Ok, Bibiana Dil, muito obrigado pelas informações, viu? Agora 7 horas e 21 minutos. 7 horas e 21 minutos, trazendo uma atualização para vocês sobre movimentação dos candidatos. Tarcísio de Freitas, em São Paulo, está com 91%, né, das urnas apuradas aqui em São Paulo. Ele já foi projetado pelo Datafolha como vencedor, está à frente de Fernando Haddad. Ele disse que está esperando apenas a definição da eleição nacional para fazer o seu pronunciamento aqui em São Paulo. A gente segue com a nossa reportagem acompanhando. Ô Vera, desculpa, vai, Carol. Eu ia falar do mesmo assunto que você ia falar, a história da PRF, né? Vamos lá, então. Que análise você faz, Vera, do posicionamento aí da Justiça Eleitoral nesse rolo todo de operações da PRF ao longo do dia, hein? Foi gravíssimo o que aconteceu hoje, Carol, muito grave. Já havia um zum de que a PRF faria uma operação diferente, uma operação atípica neste domingo, porque isso circulou como um comunicado para os agentes da PRF, inclusive prometendo um pagamento de um adicional de folga para quem trabalhasse nessa operação eleições. O ministro Alexandre de Moraes, com o TSE provocado, mandou que não fosse feita nenhuma operação especial no domingo de eleições e ainda assim, e deliberadamente, o diretor-geral da PRF determinou a desobediência de uma decisão judicial. O senhor Silvanei Vasquez, que é diretor-geral da PF e militante pró-Bolsonaro, que fez uma postagem hoje no seu Instagram pedindo votos no presidente da República, cujo sobrinho fez uma postagem dizendo que o pai dele iria salvar o Brasil do PT. A gente viu abordagens absurdas e desmotivadas sendo filmadas no Brasil inteiro, em descumprimento flagrante de uma decisão judicial. Isso é muito grave. Isso é um uso de uma estrutura armada do Estado brasileiro para tentar coagir e impedir o direito de ir e vir de eleitores. Foi disso que se tratou. O ministro Alexandre de Moraes hoje decidiu pelo comedimento e pela moderação, por entender que isso não teria o condão de alterar o resultado das eleições, mas numa situação normal, ele teria de determinar a extensão do horário de votação, porque pessoas ficaram horas
em blitz que não deveriam ter acontecido, que ele disse para não acontecer. E ele engoliu a explicação da PRF porque ele estava querendo baixar os ânimos e serenar a situação, porque a explicação é cínica, dizendo o seguinte: olha, o Código Brasileiro de Trânsito manda fazer essas operações, então por que não houve nenhuma operação dessas no primeiro turno? E por que isso foi avisado no grupo de WhatsApp que seria feito dessa maneira? E por que um senador da República, como o senador Carlos Portinho do Rio de Janeiro, vem aqui dar uma entrevista na TV Cultura e diz o seguinte: não, foi uma operação porque como o Supremo Tribunal Federal liberou o transporte público de eleitores, queriam fiscalizar se era público mesmo e não clandestino. Então, percebem? A explicação vai mudando para algo que é flagrante descumprimento de uma decisão judicial. Passada a eleição, esse episódio tem de ser apurado com rigor e os responsáveis por isso têm de ser punidos, porque não é possível que essas coisas vão se sucedendo e nenhuma punição aconteça. Vera, só interrompendo este assunto, tem muito mais o que falar dele, mas temos a definição em São Paulo. Tarcísio de Freitas, o Republicanos, foi eleito com 93,6% das urnas apuradas. Ele tem 55,34% e Fernando Haddad perde a eleição em São Paulo com 44,66% dos votos neste momento, né? Então, o resultado já de São Paulo, a definição aqui em São Paulo com Tarcísio de Freitas, ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro, assumindo então o Palácio dos Bandeirantes aqui em São Paulo, depois de quase 30 anos de PSDB, ele que vem do Republicanos, com toda a discussão sobre o domicílio eleitoral dele aqui em São Paulo. Isso foi um foco muito grande da campanha. O Vinícius Passarelli está acompanhando o Tarcísio de Freitas e conta para nós qual é a movimentação agora aí ao lado do governador eleito de São Paulo. Uma boa noite para você. Oi, Bocardi, boa noite a você e aos ouvintes. Exatamente, a gente vive aqui a expectativa agora da chegada de Tarcísio de Freitas na sala onde está destacada toda a imprensa, todos os jornalistas que agora aguardam o pronunciamento de Tarcísio de Freitas após a confirmação da vitória do bolsonarista aqui no governo de São Paulo, com mais de 93% das urnas apuradas. Está eleito Tarcísio de Freitas, batendo o petista Fernando Haddad. O candidato chegou aqui num hotel na zona sul de São Paulo, onde ele acompanha o final dessa apuração dos votos junto com a sua comitiva ali por volta das 6h30 da tarde. Ele está ao lado de diversos aliados e membros da equipe do plano de governo. Também está presente aqui o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, que neste segundo turno apoiou Tarcísio de Freitas. Outro presente é Gilberto Kassab, presidente do PSD e um dos principais articuladores e coordenadores da campanha de Tarcísio. Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, também está presente por aqui, além, claro, de vários correligionários. A comemoração do resultado está prevista para ocorrer neste mesmo hotel, aqui na zona sul de São Paulo. Já foi reservado um outro espaço para essa comemoração, que tem uma lista fechada de cerca de 300 convidados. Bocardi, agora a gente fica aqui na expectativa do pronunciamento de Tarcísio e volta assim que ele atender e responder aqui as perguntas da imprensa. Bocardi. Ok, muito obrigado. Só chamar. Uma boa noite para você por enquanto. E aí, Vera Magalhães, Tarcísio de Freitas, novo governador de São Paulo. Exato, e ele nem vai poder fazer uma comemoração muito efusiva, porque se confirmada, né, a derrota do presidente Jair Bolsonaro, ele vai ficar nesse meio termo entre ter de celebrar a própria vitória e lamentar a derrota do seu padrinho político, o único responsável por ele ter sido candidato aqui em São Paulo. E aí a dúvida que fica, Carol e Bocardi, é em relação ao futuro político de Tarcísio. Se ele vai ser o desaguadouro do bolsonarismo que deixa o plano federal ou se ele vai conseguir manter alguma dose de independência. A gente não tem visto bolsonaristas raiz conseguirem ter um futuro político caso se dissociem de Jair Bolsonaro. Ele só teve a votação que teve por causa de Bolsonaro, ele não era ninguém antes de Bolsonaro, não era político, não era nem de São Paulo. Então, se ele logo no começo começar a tentar se dissociar demais do bolsonarismo, isso pode causar uma reação não só nessa cúpula bolsonarista, família Bolsonaro e adjacências, mas também de um eleitor, que pode acusá-lo de traidor. Então, é um fio da navalha no qual ele vai ter de governar muito tênue. Ele tem ao seu lado o partido de Gilberto Kassab, que é forte aqui em São Paulo,
que lhe deu apoio, que lhe deu o vice, e Gilberto Kassab é uma raposa política sempre interessado em trazer para si políticos promissores. Vai tentar esse movimento com o Tarcísio justamente quando e se ele pensar em dar um grito de independência em relação a Jair Bolsonaro. Então, esse movimento da composição do governo Tarcísio, das pressões para que ele tenha um núcleo ideológico, vai ser muito importante daqui para frente. Mas se confirmar esse resultado, Vera, também não há... Como é que você avalia a possibilidade de um desembarque bolsonarista aqui em São Paulo junto com o Tarcísio? Será que então, eu acho que é isso que eles vão tentar. Vai ser a medida de o quanto ele poderá resistir. Acho que no início não muito, Bocardi. Ele vai ter de aquecer e vai ter de ceder. Mas à medida do passar do tempo, ele pode ir decretando ali a sua independência paulatina do bolsonarismo, sempre dosando isso para não ser acusado de traição por parte do eleitorado. E a composição também dele de secretariado é difícil, porque ele fala em secretariado muito técnico, né? Mas ele tem uma aliança muito grande também com partidos que gostam de estar ali no primeiro escalão. Eu acho que de técnico vai ter 1 ou 2 postos e o resto vai ser tudo político mesmo. Diga, Carol. Não, eu só queria arrematar que a gente já está aqui em cima da hora. Eu sei que a gente tem que te liberar, falar um pouco. Tá virtualmente eleito o Lula, falta muito pouco, mas com uma diferença mínima, né? Vai fechar ali 51-49, 50,7, enfim, é uma diferença muito, muito pequena. Queria que você falasse um pouco do tamanho do desafio de Lula, se confirmar essa eleição, de administrar, de gerir um país literalmente rachado, né? Literalmente rachado. Ele teve a poucos pontos percentuais de fechar a eleição no primeiro turno, Carol, e o que a gente vê é que ele conseguiu menos pontos percentuais a mais neste segundo do que Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro correu mais e conseguiu um espaço maior do eleitorado. O eleitorado está cindido praticamente na metade. Se for menor que 51,8% sua votação, terá sido a menor diferença do período da reeleição, do período da redemocratização. É muita coisa. A gente ainda não sabe se o presidente vai, de alguma maneira, questionar o resultado. Ao longo de todo o dia, tinha uma expectativa de que Bolsonaro, em algum momento, fizesse um pronunciamento se autoproclamando vencedor, e aí colocando um fato consumado, tentando colocar, e depois questionando as urnas. Isso até aqui não aconteceu. Mas também não está garantido que ele vá reconhecer o resultado de pronto, que não vá querer encontrar algum problema nas urnas eletrônicas, alguma dessas narrativas que ele tem feito nos últimos tempos. A gente viu ontem, e parece que foi há tanto tempo que a gente nem comentou, um episódio lamentável de violência explícita na cidade de São Paulo, com a deputada Carla Zambelli perseguindo uma pessoa à mão armada na rua, com segurança seu chegando a atirar no meio dos jardins, no horário comercial ali, horário à luz do dia. Esse tipo de episódio de violência política que até aqui é autorizado pelo presidente da República, como vai ser com um resultado desfavorável ao que o bolsonarismo esperava? Então, o momento exige muita cautela e vai exigir do ex-presidente Lula muita composição na transição e na composição do seu núcleo de governo. Ele não vai poder simplesmente chegar e dar as costas para esses que chegaram no segundo turno apoiando a sua candidatura. Ele vai ter de colher sugestões e trazer essas pessoas para o seu governo, até para governar e ter governabilidade no Congresso. Então, é uma costura muito difícil. A gente sabe que o PT tem dificuldade de abrir espaços, já está reclamando de abrir a educação, certamente não quererá abrir a economia, terá dificuldade de abrir mão da saúde, mas são áreas que aliados vão pleitear e vão querer ocupar. Então, já está dada uma guerra por espaços, ao mesmo tempo em que eles terão de enfrentar o bolsonarismo. Então, não é uma costura fácil. Vera Magalhães, obrigado. Viva a voz, boa noite para você. Amanhã tem muito mais para a gente falar aqui, hein? Muito mais. Estourei o horário aí. Um beijo a todos. Beijo, Valeu. Vera.